A luz suave da lua iluminava a tenda de Jacó. Uma tempestade de dúvidas e arrependimentos falava alto em seu coração. Ele sabia que precisava de algo mais. A vida que construíra estava vazia, e o peso de suas escolhas passadas o perseguia noite e dia. O que eu realmente tenho? Essa pergunta martelava em sua mente enquanto ele olhava as estrelas, como se procurasse uma resposta no céu infinito. Jacó, o homem que já havia enganado seu próprio irmão e manipulado seu pai, agora se via sozinho no deserto de sua alma. Como um homem que sempre usou a astúcia para conseguir o que queria, Jacó se via perdido, sem saber em que ou em quem confiar. Ele se lembrou de como enganou Esaú, seu irmão, roubando-lhe a bênção que era sua por direito. Na época, ele se sentiu vitorioso, mas agora, sozinho em sua tenda, a vitória parecia amarga. Ele havia obtido tudo o que queria, mas no fundo sabia que algo estava faltando, algo que ele não conseguia comprar, nem enganar para conquistar. A verdadeira paz. O que Jacó precisava agora não era de mais riqueza, não eram mais títulos ou status. Ele ansiava por algo mais profundo, algo que nem suas mentiras poderiam cobrir. O vazio dentro dele só aumentava, e ele sabia que a verdadeira bênção que ele havia recebido não vinha de sua astúcia, mas de algo maior, algo divino. E foi nessa busca por algo além de si mesmo que Jacó sentiu um arrepio que percorria sua espinha. Algo estava prestes a acontecer. Mas o que seria? Ele não sabia. E é nesse momento que a história de Jacó, o homem que enganou seu irmão, o homem que foi marcado pela mentira, começa a se transformar. Ele ainda não sabia, mas um encontro com Deus mudaria tudo. Você já se perguntou se suas escolhas passadas realmente definem quem você é? O que será que Jacó descobrirá em sua jornada? Se inscreva no canal agora para não perder os próximos capítulos dessa história transformadora. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente o que você pensa sobre a busca de Jacó por paz e redenção. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir. Após aquele momento de reflexão sobre o céu estrelado, Jacó se levantou, sentindo o peso da sua jornada de vida pesar ainda mais sobre seus ombros. Ele não sabia o que procurava, mas sabia que não poderia continuar vivendo da forma como estava. As riquezas que conquistara, o status que havia alcançado, tudo isso parecia irrelevante. O que ele buscava agora era algo que não podia ser comprado ou manipulado, que era a paz da sua alma. A noite estava fria, e Jacó se envolveu em um manto grosso, tentando afastar a sensação de vazio que o consumia por dentro. Ele olhou ao redor, mas o deserto só lhe ofereceu o silêncio. Era como se o deserto estivesse em sua mente, vasto e sem fim. Mas dentro de si, uma tempestade de perguntas e dúvidas o assombrava. Eu sou realmente digno dessa bênção? O pensamento não o deixava em paz. Ele sabia o que havia feito. Usou sua astúcia para roubar a bênção de Esaú, seu irmão. Ele tinha convencido seu pai cego e velho de que era o primogênito, quando na verdade, ele nunca foi. Naquele momento, ele sentiu o orgulho, a vitória e a emoção. Mas agora, à medida que os anos passavam, esse engano se transformava em um peso insuportável. Como ele poderia continuar carregando algo que não era verdadeiro? Ele lembrava de Esaú, de como ele o havia olhado com raiva quando descobriram o que Jacó havia feito. A vingança estava em seus olhos quando finalmente, o seu irmão lhe prometeu: "Eu o matarei assim que nosso pai morrer." Jacó nunca esqueceu aquele olhar. A imagem o perseguia, como uma sombra escura que não o deixava descansar. O problema era que para Jacó, tudo sempre fora uma questão de estratégia. Ele sempre soubera manipular situações para que saísse vitorioso. Mas agora, no silêncio da noite, ele se perguntava: e se eu estivesse errado? E se eu tivesse seguido o caminho do engano até me perder por completo? Ele não sabia mais o que era real. A única coisa que parecia clara era que sua alma estava em guerra. Uma luta interna que ele não podia ignorar mais. Jacó começou a perceber que sua vida, marcada pela busca por vantagens e controle, o havia distanciado do relacionamento verdadeiro com Deus. Ele se lembrava da promessa feita a Abraão, a seu avô, e a Isaque, seu pai. Deus os abençoaria e faria deles uma grande nação. Mas o que isso significava para ele, Jacó, o homem que nunca teve a coragem de ser genuíno? Foi quando ele começou a ouvir uma voz, suave e silenciosa, que parecia vir do fundo de sua alma. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ele, pedindo-lhe para abandonar sua astúcia,
sua arrogância e confiar. Mas Jacó estava perdido, incerto de como poderia ser possível mudar, ou se seria digno dessa mudança. Ele ainda se lembrava do sonho que teve anos atrás, na escada que ia até o céu, com anjos subindo e descendo. Naquele momento, ele havia sentido a presença de Deus e ouvido sua promessa de que ele estaria com ele. Mas o que isso significava agora? O que Deus realmente queria dele? Jacó queria saber, mas o medo de estar profundamente errado o paralisava. Era impossível para ele encontrar respostas em suas próprias forças. A luta não era apenas contra as circunstâncias externas, mas contra si mesmo. Ele sentia que para seguir em frente, precisava se libertar da mentira que havia sustentado sua vida até então. Mas como? E onde começaria? Jacó acordou cedo naquela manhã, o sol ainda estava baixo no horizonte. Ele sentia que havia chegado a um ponto crucial em sua vida. A luta interna estava se intensificando, e ele sabia que precisava de uma mudança. A noite de reflexão não havia trazido respostas fáceis, mas algo dentro dele dizia que a verdade estava ao seu alcance, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente onde encontrá-la. A viagem para Harã, para a casa de seu tio Labão, parecia agora um capítulo distante de sua história. Quando ele fugiu de sua casa, havia sido motivado pelo medo da vingança de Esaú e da dor que suas ações haviam causado. Mas o que Jacó não sabia naquela época era que ele estava prestes a ser confrontado com o mesmo jogo de enganos que ele mesmo havia jogado por toda a vida. Ao chegar em Harã, a primeira coisa que Jacó encontrou foi um homem astuto e calculista, o próprio Labão. Logo após se apresentar, Jacó percebeu que estava lidando com alguém que sabia exatamente como manipular as situações para se beneficiar. Labão, com sua esperteza, parecia tão semelhante a ele, que era como um espelho. E assim começou sua jornada com seu tio, uma jornada marcada não apenas por trabalho árduo, mas por novos desafios e lições duras sobre a verdade, a honestidade e a luta pela redenção. Logo Jacó caiu de amores por Raquel, a filha de Labão, uma jovem bonita e gentil. Ele fez um acordo com seu tio, trabalharia 7 anos para casar com ela. Labão aceitou, mas, no fundo, Jacó ainda não sabia que estava prestes a ser enganado da mesma forma que ele próprio havia enganado seu irmão. Os anos passaram rapidamente para Jacó, mas quando o casamento finalmente chegou, Labão fez o impensável. Ao invés de dar-lhe Raquel, deu-lhe Lia, sua filha mais velha, e, por motivos de tradição, a primeira a se casar. Quando Jacó descobriu o engano no dia seguinte, ficou furioso. Ele sentiu a humilhação de ser enganado, e a frustração de perceber que o jogo de manipulação no qual ele havia sido o mestre agora estava sendo jogado contra ele. Labão justificou o engano, dizendo que era uma tradição local que ele não poderia violar. Mas Jacó sabia que o tio estava apenas utilizando as mesmas táticas que ele próprio usará para alcançar seus próprios fins. A ironia não passou despercebida. Jacó, o mestre da enganação, agora se via como vítima de um engano. Ele se sentia humilhado, mas ao mesmo tempo, uma parte de sua alma começou a entender que talvez, após tudo o que ele havia feito em sua vida, esse fosse o castigo e a lição que ele precisava. Labão propôs que para corrigir o erro, Jacó poderia trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel também. Jacó, com um misto de raiva e aceitação, concordou. Era uma situação difícil, mas ele sabia que não havia mais como escapar. Ele estava preso na própria teia de enganos que havia ajudado a construir. Porém, algo começou a mudar dentro de Jacó enquanto ele trabalhava para Labão. A dureza da situação o fez refletir sobre suas ações, e pela primeira vez ele começou a entender o quanto suas escolhas tinham causado dor, não apenas aos outros, mas a si mesmo. Essa experiência com Labão começou a desconstruir a imagem de Jacó que ele tinha de si mesmo. Ele estava vendo, talvez pela primeira vez, como suas mentiras, sua busca pelo controle e pela vantagem sempre o levaram a um caminho de desilusão. Ele podia sentir que a redenção que procurava não viria de mais astúcia ou engano, mas sim da verdade e da aceitação do que ele realmente era, e das consequências de suas ações. Enquanto as semanas passavam, Jacó começou a entender que a verdadeira bênção de Deus não se tratava de escapar das consequências, mas de aprender a lidar com elas, a se arrepender e a caminhar com fé. Ele não estava mais em busca de uma vitória manipulada, mas de um sentido de paz. Sabia que ao continuar seu trabalho para Labão,
Ele estava de alguma forma sendo purificado, mas a pergunta que ainda restava era: o que ele faria com a chance que tinha para recomeçar? A noite chegava mais uma vez sobre Jacó, mas dessa vez, ele não estava buscando respostas no silêncio do deserto. Ele já não tinha mais as mesmas certezas de antes. O trabalho árduo para Labão, seu tio, e os anos de subterfúgios e enganos começavam a deixar marcas profundas em sua alma. Jacó sentia que havia chegado ao limite. Algo precisava mudar, e ele sabia que essa mudança dependia de um confronto que ele não poderia evitar mais. Era uma noite fria, e Jacó se preparava para atravessar o rio Jaboque, levando suas esposas, filhos e servos à outra margem. Ele sabia que estava se aproximando de uma grande decisão. O reencontro com seu irmão Esaú estava próximo, e ele temia o que poderia acontecer. A raiva e a promessa de vingança de Esaú ainda estavam frescas em sua mente, e Jacó não sabia como seria recebido por ele. A ideia de um confronto direto o aterrorizava, mas ele não tinha mais para onde correr. Foi então que, no meio da escuridão, algo inexplicável aconteceu. Quando Jacó estava sozinho, com seu coração carregado de ansiedade, uma figura apareceu. Um ser misterioso surgiu diante dele, e sem palavras, começou a lutar com Jacó. O que se seguiu foi uma luta física intensa, uma luta sem tréguas, onde o homem que até então sempre havia usado a astúcia para escapar de problemas agora se via forçado a enfrentar algo muito maior do que ele mesmo. Jacó lutava com todas as suas forças, determinado a vencer, como sempre fizera em sua vida. Mas o ser que ele estava enfrentando não era comum. Sua força parecia sobrenatural, e por mais que Jacó tentasse, ele não conseguia obter a vantagem. A luta parecia interminável, uma batalha não apenas física, mas também espiritual, como se o próprio destino de Jacó estivesse sendo decidido ali. A angústia e o cansaço começaram a tomar conta de Jacó. Ele já não sabia se estava lutando contra um homem ou contra algo muito maior. Ele começou a perceber que a verdadeira batalha não estava sendo travada com esse ser, mas dentro dele mesmo. A luta era contra sua própria arrogância, seu orgulho e, acima de tudo, sua insegurança. Ele estava enfrentando de forma simbólica tudo o que havia sido até aquele momento: um homem que buscou vantagem, que manipulou e enganou, que tentou controlar sua vida através de suas próprias forças. E então, em um momento de desespero, Jacó fez algo que nunca havia feito antes. Ele se entregou. Ele não soltou a figura misteriosa, mas não estava mais tentando vencer sozinho. Ele gritou com o coração quebrantado: não te deixarei ir se não me abençoares. Essa entrega foi um momento decisivo. Foi a primeira vez que Jacó reconheceu sua necessidade desesperada de algo maior que ele. Ele finalmente entendeu que não poderia continuar em sua própria força. A bênção que ele tanto procurava não viria das suas próprias habilidades, mas de algo divino, de algo que ele não controlava. Foi então que o ser misterioso, que agora Jacó reconhecia como um anjo, tocou sua coxa, e instantaneamente, Jacó sentiu uma dor aguda. Seu músculo foi deslocado, e ele ficou mancando. O ser lhe disse em um tom grave que a luta havia terminado. O anjo, em seguida, deu-lhe um novo nome: Israel, pois, como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A dor na coxa de Jacó era intensa, mas não comparada ao sentimento de transformação que ele experimentava por dentro. Ele, que sempre fora o astuto e enganador, agora tinha um novo nome, um novo propósito. Ele havia lutado com Deus e sobrevivido, não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. Ele não seria mais chamado de Jacó, o suplantador, mas de Israel, o príncipe de Deus. Enquanto o anjo desaparecia, Jacó ficou ali sozinho, mas agora em paz. A luta física havia acabado, mas a verdadeira transformação espiritual estava apenas começando. Ele havia perdido uma parte de si mesmo, a velha identidade de Jacó, o enganador, mas tinha recebido algo muito mais precioso em troca: uma nova identidade, uma nova relação com Deus. Jacó mancou o resto de sua vida devido à ferida, mas o sinal físico de sua luta com o anjo era também um símbolo da sua transformação interna. Ele agora sabia o que significava ser verdadeiramente abençoado. Não era sobre ganhar a qualquer custo, nem sobre enganar os outros para obter o que queria. Era sobre ser vulnerável, sobre confiar em Deus, sobre reconhecer sua própria fraqueza e ser restaurado por sua graça.
O dia finalmente chegou. Jacó sabia que estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida. O encontro com seu irmão Esaú, aquele que ele havia enganado e que jurou vingança contra ele, estava prestes a acontecer. A jornada de muitos anos de fuga e medo chegava ao fim. Mas, antes de tudo, Jacó precisava confrontar não apenas Esaú, mas também a si mesmo. Após sua luta com o anjo, Jacó se sentia diferente. Aquele homem astuto e manipulador, que sempre procurou controlar as situações à sua maneira, estava agora quebrado. Ele não era mais o Jacó que havia enganado o pai e o irmão para obter uma bênção. Ele agora carregava consigo um novo nome e uma nova identidade chamada de Israel. O que Jacó não sabia era o que Esaú pensava. Durante os anos em que ele estava longe, Jacó apenas imaginava a raiva e o ressentimento que seu irmão poderia sentir. A última vez que se encontraram, Esaú havia prometido matá-lo assim que seu pai morresse. E agora, tantos anos depois, Jacó se perguntava se ainda existia ódio suficiente no coração de Esaú para condená-lo. Quando Jacó soubera que Esaú estava a caminho, com 400 homens, uma sensação de pavor o invadiu. Ele sabia que seu irmão não viria em paz, que a vingança ainda poderia estar em seus pensamentos. Mas Jacó, com o coração transformado, sabia que não poderia mais lutar da mesma forma. Ele precisava enfrentar a situação com a mesma vulnerabilidade que teve durante sua luta com o anjo. Antes de se encontrar com Esaú, Jacó orou, e suas palavras refletiam uma humildade que ele nunca havia experimentado antes. Ele reconheceu a misericórdia de Deus e, de alguma forma, pediu que fosse poupado. Ele disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para teus parentes, e eu te farei bem. Eu não sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens mostrado ao teu servo. Jacó preparou sua família e seus bens, separando-os em grupos, na esperança de que, se Esaú atacasse, pelo menos alguns poderiam escapar. Mas, no fundo, Jacó sabia que a batalha que ele temia não era apenas contra Esaú, mas contra o medo que ele carregava dentro de si. Quando Jacó finalmente se encontrou com Esaú, o que aconteceu foi completamente inesperado. Ao ver seu irmão se aproximando, Jacó se prostrou no chão 7 vezes, como um sinal de respeito e arrependimento. Ele não sabia o que Esaú faria, mas não tinha mais o orgulho que o impedia de se humilhar. Esaú, por sua vez, correu ao encontro de Jacó, e para a surpresa de todos, o abraçou e o beijou. Não havia raiva em seu coração e nem desejo de vingança. O que Jacó recebeu foi o perdão e o amor do irmão que ele tanto temia. A reconciliação foi completa. Esaú, ao olhar para Jacó, com seus filhos e servos, percebeu que o irmão havia mudado. Ele não era mais o homem que o enganou e o traiu, mas alguém diferente. Alguém que estava disposto a se humilhar, alguém que estava disposto a pagar pelo preço de suas falhas. Eu tenho tudo o que preciso, meu irmão, disse Esaú, recusando o presente que Jacó ofereceu, insistindo que não precisava de mais nada. A verdadeira bênção de Jacó não estava nos bens materiais que ele havia acumulado, mas no perdão e na paz que agora experimentava com seu irmão. Enquanto os dois se abraçavam, Jacó sentiu algo que ele nunca havia conhecido antes: a sensação de que sua vida havia finalmente encontrado a paz. Não era a paz que ele imaginava, uma paz conquistada através de manipulação ou astúcia, mas uma paz que vinha da restauração, da reconciliação e da graça divina. Jacó sabia que, apesar do que ele havia feito no passado, Deus lhe concederá uma nova oportunidade. Ele não seria mais definido pelos enganos que cometeu. O passado não poderia mais dominá-lo. Ele havia sido transformado, e agora, com Esaú ao seu lado, ele podia finalmente caminhar em direção ao futuro com esperança e confiança. Após o encontro com Esaú, Jacó sentiu como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. O perdão de seu irmão e a restauração de seu relacionamento não apenas curaram a ferida do passado, mas também lhe mostraram que a verdadeira paz vem do perdão e da reconciliação. Não importava mais o que ele havia sido antes. O que importava agora era o que ele se tornaria daqui em diante. Ele havia enfrentado seus erros, se reconciliado com seu irmão, e o mais importante que foi se reconciliado com ele mesmo. No entanto, a jornada de Jacó ainda não havia terminado. Embora ele estivesse agora em paz com Esaú, ele sabia que o maior desafio de sua vida ainda estava por vir.
se reconectar com Deus. Durante todos aqueles anos de fugas e enganos, Jacó se afastara de Deus. Agora, ele sentia que sua vida precisava de algo mais profundo, algo que só Deus poderia proporcionar. Foi quando ele ouviu a voz de Deus chamando-o a retornar a Betel, o lugar onde ele teve aquele sonho com a escada que ia até o céu, onde Deus lhe fez a promessa de que seria com ele, de que sua descendência seria como o pó da terra. Naquele momento, Jacó sabia que para dar continuidade à sua transformação, ele precisava voltar ao lugar onde tudo começou, Betel, a casa de Deus. Com seu coração renovado, Jacó decidiu fazer a viagem de volta. Ele sabia que não poderia mais ser o mesmo homem. Durante o trajeto, ele refletia sobre tudo o que havia vivido, desde o momento em que enganou seu irmão Esaú, até a luta com o anjo em Peniel. Ele refletia sobre como Deus havia sido fiel, mesmo quando ele, Jacó, não era. Deus o havia protegido, o havia guiado, e agora estava chamando-o a retornar ao seu caminho. Ao chegar em Betel, Jacó ergueu um altar, como sinal de gratidão e de rendição. Ali, ele fez um compromisso com Deus, renovando a aliança que Deus havia feito com seu avô Abraão e seu pai Isaque. Ele sabia que não poderia mais viver por suas próprias forças ou buscar a paz através de manipulações. Ele precisava viver em submissão a Deus, confiando nele para a direção de sua vida. A velha maneira de Jacó, o enganador, não tinha mais lugar. Ele agora era chamado de Israel, um príncipe de Deus, chamado a viver de acordo com a sua vontade. A renovação da aliança de Jacó em Betel não foi apenas um ato de adoração, mas também uma declaração da verdadeira mudança do seu coração. Ele entendeu que sua identidade não vinha das suas conquistas, das suas vitórias ou do seu nome, mas da graça de Deus. O Senhor era agora o centro de sua vida, e ele sabia que deveria seguir seu caminho, por mais desafiador que fosse. A bênção de Deus não estava mais nas riquezas ou nos bens materiais, como Jacó havia um dia imaginado. A verdadeira bênção era agora a paz interior, a reconciliação com os outros e, mais importante, o relacionamento com Deus. O que Jacó havia buscado em sua vida através de enganos e manipulação, ele agora possuía de graça. A paz com Deus, a restauração da sua alma e um novo começo. Deus então reafirmou a promessa de que ele estaria com Jacó, que sua descendência seria grande e que ele se tornaria uma nação. Jacó, agora em paz, podia descansar na certeza de que não estava mais sozinho. Ele não precisaria mais lutar por tudo com suas próprias forças. Deus, o Deus de Abraão e Isaque, estava com ele, e ele seria suficiente. No fim da sua jornada, Jacó se via não apenas como um homem restaurado, mas como um homem com um novo propósito. Ele agora tinha uma identidade que vinha da graça de Deus, não de suas próprias falhas ou sucessos. Ele estava pronto para liderar sua família, para guiar os filhos e netos que viriam a formar a nação de Israel. E sabia que sua caminhada com Deus, que antes fora marcada por dúvidas e desconfiança, agora seria pautada pela fé e confiança plena no Senhor. Após a renovação de sua aliança com Deus em Betel, Jacó seguiu sua jornada com o coração transformado. O homem que antes havia sido marcado por enganos e manipulações agora se tornava um exemplo de fé e confiança. Ele não apenas buscava o favor de Deus para sua própria vida, mas se tornava um canal de bênçãos para as gerações que viriam. Jacó, agora chamado de Israel, tinha a missão de fundar uma grande nação, um povo que seria conhecido como o povo de Deus. Jacó passou a viver com um propósito muito além de suas próprias necessidades. Ele sabia que sua vida agora era parte de um plano divino muito maior. Ele, que havia lutado e manipulado para alcançar seus objetivos, agora via que a verdadeira força estava em confiar plenamente em Deus. Sua vida, agora marcada pela obediência e pela fé, serviria de exemplo para as gerações futuras de como Deus pode transformar até os corações mais endurecidos e feridos. Enquanto Israel, Jacó começou a liderar sua família com sabedoria e humildade. Seus filhos, as futuras tribos de Israel, se tornaram um reflexo da sua própria transformação. Jacó não mais via seus filhos apenas como herdeiros de suas riquezas materiais, mas como herdeiros de uma promessa divina. Ele sabia que sua verdadeira herança para eles não era a terra ou a riqueza, mas a fé em um Deus que pode transformar qualquer vida. O legado de Jacó não era sobre o nome que ele deixaria ou as riquezas que acumularia, mas sobre a caminhada com Deus que ele transmitiria para seus filhos e netos.
Israel, a nação que surgiria de sua linhagem, seria uma nação chamada a refletir a glória de Deus. O nome de Jacó agora estava gravado nas páginas da história como o homem que se entregou completamente a Deus, que renunciou ao seu orgulho e se tornou uma testemunha viva da graça divina. No entanto, a história de Jacó não termina apenas com ele e sua família. A verdadeira transformação que aconteceu na vida de Jacó é uma mensagem universal. Ela é um lembrete para todos nós de que, independentemente de quem fomos ou do que fizemos no passado, sempre há uma chance de transformação e redenção. Deus pode nos dar um novo nome, uma nova identidade e um novo propósito. Talvez você, assim como Jacó, esteja carregando o peso de decisões erradas, de erros cometidos no passado, de mágoas e ressentimentos que você ainda carrega consigo. Mas assim como Jacó, você também pode encontrar a transformação que vem do perdão de Deus e da reconciliação com aqueles ao seu redor. Não importa o que você tenha feito ou o quanto você tenha se afastado de Deus, a chance de um novo começo está disponível para você. Jacó, no final de sua jornada, foi lembrado não como o enganador que ele havia sido, mas como o patriarca de uma grande nação, um homem cujo coração foi moldado pela graça de Deus. Seu legado é o testemunho de que Deus pode pegar uma vida marcada por erros e usá-la para cumprir seus propósitos eternos. E o mesmo pode acontecer com você. Deus chama a todos para uma nova vida. Ele não deseja que vivamos debaixo de condenação ou de culpa, mas que encontremos nossa identidade nele, assim como Jacó encontrou a sua. A verdadeira bênção que Jacó procurou por toda a sua vida não estava em seus próprios feitos ou em sua astúcia, mas na paz que vem ao estar em harmonia com Deus. E essa paz, esse propósito, também está disponível para todos nós. Assim como Deus transformou Jacó, Ele também pode transformar sua vida. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.